Ok, então tá, vamos começar, né? Então, boa noite para vocês, boa noite àqueles que eu ainda não cumprimentei, sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos quase na reta final para a nossa primeira prova de NPC 1, ok? Muito bem, então nós vamos trabalhar hoje capítulo 4 sobre dados secundários. Muito bem. Vocês estão vendo na tela cheia ou não? Intermediário, né? Para você estar com tela cheia ou intermediário? Intermediário. Mas dá para ler ou não? Dá para ler? Não, tá um tamanho bom. Está no tamanho bom? Dá para ler sim, perfeito, professor. Dá para ler? Ok. Beleza, então tá. Quem é que pode ler para a gente? A análise dos dados secundários de estudos confiáveis é um meio econômico de fornecer informações úteis sobre o contexto, dimensão e discernimento na formulação ou exploração de um problema de pesquisa. Ok, Clara, obrigado. Nessa frase que a Clara leu, né? Ele está dizendo que usar dados secundários é o meio econômico, né? Por que ele é econômico? Porque ele já está dado, né? Já existe através de várias fontes, que vocês vão ver logo lá na frente, né? O que é um dado primário? Dado primário é quando a empresa, ela que busca as informações, tá? Então, a empresa vai fazer uma pesquisa, ela mesma toma iniciativa, então ela tem que, dependendo, contratar uma empresa de pesquisa, ou ela mesma tem um departamento de marketing, faz a pesquisa, ele tem um custo. Já a pesquisa, o dado secundário, já existe no mercado, né? Por exemplo, alguém pode me dar um exemplo de um dado secundário que é extremamente útil, vira e mexe a gente está usando ele? Google? Não diria Google, IBGE? mas IBGE, muito bem, Luciana, IBGE. O IBGE é um dado bastante confiável, né? É do governo, tá? E ele mostra para nós várias informações. Então, por exemplo, você quer abrir, eu quero abrir uma loja de aluguel para noivas, certo? Então, o, quando esse tipo de loja é para todo mundo? Não. Hein? Não, né? Quem é o público-alvo? Quem é o público-alvo, né, de uma loja de aluguel de noivas? Pessoas que não vão muito frequentemente no casamento, né? Não, aluguel. Eu estou falando de aluguel. Primeira coisa, aluguel de noivas. Não é de noiva. Não é de noiva, é de vestido de noiva. Essa risada. Vestido de noiva, certo? Então, é para homem ou mulher? Mulher. Estou perguntando. Parece óbvio, né? Mas é para mulher, certo? Ok? Ok? Beleza, muito bem. Qual é a faixa etária? Aqui em Belém, as meninas começam a casar a partir de que idade? Aqui em Belém. 30 27. anos. Hã? 30 anos, 35, por aí, professor. Será? Acho que mais cedo, hein? Não, Não é? 27. 24, 25. 27. 27, pois é. Então, a gente já começa a delimitar, né? Bom, se a gente está falando de aluguel de noivas, eu estou falando de mulheres casadas ou solteiras? Solteira. Mulheres solteiras. Então, olha só como a gente está filtrando, né? Nós já estamos falando de mulheres,
estamos falando de mulheres solteiras, sei lá, a partir de 18 anos, as meninas já estão casando ou não? Não. Eu acho que sim, professor. É? Tem lugar no interior que com 16 anos já está casando, né? Não tem? Tem? Primeiro elas estão engravidando para poder casar. Não estão nem casando, estão engravidando. Tá? Então, observe, se você for lá no IBGE, você vai encontrar esses dados. Qual é a quantidade de mulheres solteiras e que tem a partir de 18, 20 anos até que ano? Até 35, 40, não é? Não é isso? Tá? Levanta a mão aqui, quem é casada? Quem é casada? A Josi é casada. Só a Josi que é casada? Só tem uma mulher casada na sala, é tudo solteira, né? Então, olha lá, então, Luciana também é casada. Luciana também é casada, né? Então, olha só, o IBGE, ele vai me dar isso, né? A quantidade de mulheres que são solteiras, que têm idade para casar e que seria o meu público-alvo. Vocês acham que é importante, se eu quero abrir uma loja de vestido de noiva, vocês acham que é importante a gente fazer esse tipo de pesquisa, sim ou não? Sim. Com certeza. Delimitar o mercado consumidor. A gente vai... o tamanho do seu mercado é o tamanho do seu negócio, né? É por isso que o comércio eletrônico é muito interessante. Por quê? Porque o comércio eletrônico, você não está vendendo só para Belém do Pará, você vende para o Brasil inteiro. Então, o mercado é bem maior, né? Então, quando você... mas aí só isso é suficiente para você abrir... Só isso é suficiente para você abrir o seu negócio? Não é? Você não acha que é interessante você fazer uma pesquisa no bairro, se no bairro que você está querendo abrir tem concorrente? Vocês não acham que é interessante? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Sim. Hein? Sim, Claro professor. que sim. Claro que sim. Então, a pesquisa... você vai abrir um ateliê, né, que aluga vestidos de noivas, né, e para noivos também, né, e também para padrinhos, madrinhas, né? Então, você precisa conhecer o mercado, se o mercado é um mercado acessível ou não. Eu tenho uma cliente, uma aluna minha no Sebrae, que ela é proprietária daquela Elis Verlini. Ela é chique pra caramba. Conhece? Já ouviram falar? Não. Já ouviram falar? É da alta sociedade, da alta sociedade. Então, quando vocês já ouviram falar de uma coisa chamada primeira locação? Já ouviram falar? Primeira locação? Né? Sim ou não? Sim. O que é a primeira locação, Luciana? Seria quando a cliente ela escolhe o modelo do vestido é exclusivo para ela. Eu já passei isso também. Eu não diria exclusivo. Eu diria o seguinte: ela escolhe um vestido e é um vestido zero balas. Ninguém nunca usou. Entendeu? Mas o modelo foi feito Qual foi a pergunta? a partir da decisão dela também. Também. Mas o que é a primeira locação? É porque ela vai pagar um valor, ela não vai comprar um vestido. Eu não vejo sentido de vocês comprarem vestido, né? Você vai comprar um vestido, você nunca mais vai usar, caramba, né? Então o que as mulheres estão fazendo? Elas alugam, faz o vestido, ela paga é mais caro do que um aluguel comum. Em compensação, quando terminou de casamento, ela devolve o vestido, entenderam? Ok? E a loja continua alugando,
tá? O ateliê continua alugando. Mas a primeira locação, ela foi a primeira a usar, tá? Ok? Bom, eu estou falando tudo isso por quê? Porque a pesquisa de marketing, ela é uma referência para quem quer abrir um negócio, né? Você vai abrir um negócio, precisa fazer uma pesquisa para saber se é viável ou não. De repente não é viável, né? Evita de você perder dinheiro. Então, uma pesquisa de marketing, ela é muito interessante, tá? E esse capítulo vai analisar exatamente os dados secundários, né? Que são os dados que já existem no mercado. Ok? Beleza? Vamos continuar. Vamos lá. Então, isso aqui, ele é um resumo do que a gente viu até agora, né? Nós vimos que a internet é uma fonte de informações, não é? Pela internet, você pode encontrar muitas informações, inclusive, muitas empresas utilizam canais, nas redes sociais, grupos, que eles discutem a marca, né? A gente vê isso muito, aqueles que são fãs da Apple, eles têm os canais e eles discutem, trocam ideias, trocam informações. Então, a internet é uma fonte de informação. Outra coisa também que a gente viu, que os dados secundários, ele tem um objetivo muito importante, que é ajudar o empresário a definir um problema. O Lucas levantou a mão. Diga lá, meu amigo, diga lá, mestre Gaia, fale lá. Boa noite, professor. O senhor tinha uma loja de sapatos, certo? Qual que era a principal ferramenta que o senhor usava para fazer a pesquisa nessa época? Olha, Gaia, na verdade, eu tinha uma pesquisa interna, entendeu? Então, nessa pesquisa interna, o cliente, ele comprava, e aí ele colocava o que ele achou do atendimento, né? O que ele achou do preço, o que ele achou da variedade, entendeu? Sugestões de melhorias. Então, era uma pesquisa que o cliente, ele comprava e ele respondia, ok? Só que, assim, é uma pesquisa meio que enviesada. O que quer dizer isso? Ela é meio tendenciosa. Por quê? Se o cliente compra na loja, porque ele gosta, né, do atendimento, ele gosta do preço, ele gosta da variedade. Então, a maioria das respostas era todo mundo hiper satisfeito. Era muito raro alguém responder que não gostou do atendimento, né? A maioria das pessoas gostava muito do atendimento lá da loja, entendeu? Mas, assim, hoje a gente tem grandes departamentos. Se você for naquelas lojas grandes, da Renner, por exemplo, no final você pode instantaneamente apertar um botão vermelho, botão amarelo e um botão verde. Já viu essa, não? Alguém já participou? Ainda não, eu vi só na Drogazil que tem no final do tempo. Eu já vi já avaliar. Já vi também. Vocês nunca viram na Renner? Eu não sei se na Riachuelo tem, eu não sei se na C&A tem. Nessas grandes lojas de departamentos, eles fazem um mapeamento para saber se o consumidor que entra lá, ele está sendo bem atendido ou não. Entendeu? Eu já vi no Formosa. No Formosa, você já viu? No Formosa da Cidade Nova tinha lá essa pesquisa. Entendi. Olha, eu tenho um amigo que é consultor, que ele estava uma vez dando uma palestra, e era um grupo eu não lembro qual era. Ele estava fazendo uma palestra para dentistas. E aí ele contou uma história muito engraçada. Ele contou a história de uma dentista que ela colocou uma caixa de sugestões, uma caixa de reclamações. E ela pegava aquelas reclamações e ela falou, olha, tinha muita reclamação. As pessoas reclamavam pra caramba. Mas depois eu resolvi o problema. Aí o meu amigo perguntou, que bom, quer dizer então que você solucionou as sugestões? Aí ela falou assim, e falou sério, né? Falou assim, não, eu eliminei a caixa de sugestões.
Entendeu? Ela não queria mais ouvir. Então, ela falou, então eu tirei as caixas de sugestões. Né? Então, na verdade, se a gente parar para analisar, é importante ou não é a opinião dos clientes? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza, professor. É importante? Muito importante. Sim, Sim, professor, muito importante. E por quê? Porque eles são Porque dados, né? nós dependeríamos desse nosso negócio. Né? Porque nós, quem na verdade sustenta as lojas são os clientes. Se não tiver cliente, né? É importante, por exemplo, a Fibra ouvir a opinião dos alunos, sim ou não? Sim. Com certeza. Por quê? Por que é importante ouvir a opinião dos alunos? Pra receber informação, pra poder melhorar. Fernando, teu áudio tá muito ruim, mano. E aí, galera, por que é importante ouvir a opinião das pessoas? Pra melhorar. Para gerar satisfação ao cliente. A opinião do cliente é importante para que a empresa possa melhorar, né? Ok? Ela possa melhorar, ela possa ouvir sugestões de melhorias, né? Todo mundo é passivo de melhorias, ok? Bom, então nós vimos aqui que a internet é uma ferramenta muito poderosa, nós vimos que os dados secundários são importantes para elucidar qual é o problema, ok? E nós vimos aqui sobre a importância de você planejar a pesquisa, tá? O pesquisador deve analisar os dados secundários que são relevantes, tá? Muito bem, então, vamos continuar então aqui. Deixa eu puxar para cá. Vamos para cá. Vamos lá. Quem pode ler Quem que pode ler esse slide, por favor? Os dados primários são originados por um pesquisador para a finalidade específica de abordar o problema que está sendo considerado. Então, o dado primário, vamos lá, dados primários ou fontes primárias, né? É quando uma pessoa, uma empresa, ela mesma toma a iniciativa, um pesquisador, de fazer uma pergunta, ok? Por exemplo, eu sou professor da disciplina Pesquisa de Marketing. Se eu fizer uma pesquisa com vocês, né, vocês estão sendo aqui os dados primários, né? Os dados da pesquisa são dados primários, ok? Beleza? Tranquilo, né? Essa matéria é muito fácil, né? Vixe Maria. Hein? O que são dados secundários? Quem é que pode ler para a gente? Quem pode ler para a gente? O que são dados secundários? São dados que foram coletados para objetivos que não os do problema em pauta e podem ser localizados de forma rápida e barata. Tá, então, o dado secundário são dados que são baratos, porque eles já existem, estão acessíveis, né, no mercado. Nós já vimos um caso, o próprio IBGE, ou institutos de pesquisa, né? Então, já temos uma série de informações e dados que nos permitem tomar decisões, ok? Então, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de olhar o projeto pedagógico do curso de administração, nesse projeto pedagógico, né, ele tem toda uma contextualização da cidade de Belém. Qual é a população de Belém? Qual é a população de jovens? Quantas faculdades de administração existem? Qual é a perspectiva, o potencial de mercado? Qual é a renda per capita da cidade? Então, são dados e informações que foram utilizados e que serviram de balizadores para os mantenedores tomarem a decisão de abrir o curso de administração.
Não sei se vocês estão sabendo, ano que vem, a Fibra vai abrir o curso de fisioterapia. Vocês estão sabendo ou não? Sim. Tá? Então, Sim, por que que eles decidiram pela fisioterapia? De bobeira? Para Claro que atender a não, demanda do mercado. para atender a demanda do mercado, né? Então, a Fibra, há uns anos atrás, ela entrou com um projeto para pleitear a abertura de um curso de medicina, para vocês terem uma ideia, né? Então, a Fibra tinha um convênio com a Santa Casa, porque medicina tem que ter convênio com o hospital, e, infelizmente, o projeto foi para Brasília, foi na época do Fernando Henrique, e ele estava bloqueando, ele não estava mais abrindo, né? Política do governo não estava mais abrindo, mas a Fibra já tem odontologia, a Fibra já tem nutrição, ela já tem enfermagem, ela já tem biomedicina, agora vai ter fisioterapia. Então, talvez lá na frente a gente tenha também o curso de medicina, entendeu? Então, são decisões que são tomadas com base na pesquisa, ok? Cara, a pesquisa é muito, muito interessante, né? Você pode deixar de perder dinheiro se você fizer uma boa pesquisa e descobrir aqui o nicho de mercado, tá? Então, os dados secundários são dados que foram coletados para objetivos que não os dão problema, tá? Não está diretamente ligado ao problema, mas eu quero entender mais o mercado, eu quero saber se aquele bairro, ele é um bairro que tem potencial para eu abrir uma empresa, ok? Então, tem algumas, por exemplo, eu acho interessante aquela loja Avan, sabe, né, a loja Avan. Eu nunca fui aqui em Belém, mas essa loja, ela tem uma estratégia de atacar primeiro os interiores, para depois eles irem nas capitais. Então, tem todo um estudo mercadológico para saber se aquele mercado é acessível ou não, ok? Eles analisam uma série de fatores. Ok, tá? Deixa eu contar uma história para vocês. Antigamente, no shopping Iguatemi, antigo Iguatemi, tinha uma revistaria chamada News Time. Alguém lembra dessa News Time ou não? Alguém lembra? Não. Hein? Será que faz tanto tempo assim? A News Time era uma banca, a News Time era uma banca de revista bem completa. Aí depois, na frente da banca, tinha uma sapataria chamada Nossa Senhora de Nazaré, que é do senhor Giovanni, um italiano. Vocês lembram dessa loja, Nossa Senhora de Nazaré, ou não? Uma sapataria? Vocês também não lembram. Pois Eu lembro, professor. Você lembra? Pois é. Então, aí o Beto, que é o dono da banca, ele acabou comprando essa sapataria e montou uma loja gigante, tá? E eu acabei fazendo amizade com o Beto, né? E ele me contou uma história muito interessante. Ele, antes de ir para o shopping, ele tinha 10 bancas de revistas, 10 bancas de revistas, né? E aí, quando ofereceram para ele uma banca, porque antes já existia uma banca, era pequenininha, não era muito completa, ofereceram a banca para ele. Cara, eu não lembro o valor, mas eu acho que é em torno de 70 mil reais. Eu estou falando de um quiosque, não estou falando de loja. Era um quiosque, 70 mil reais. Então, ele falou para mim que ele ficou o dia inteiro no shopping. O shopping abriu 10 horas da manhã e o shopping fecha 10 horas da noite. Ele ficou o dia inteiro observando a circulação das pessoas, o movimento das pessoas. Certo? O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma pesquisa de marketing, estava fazendo uma pesquisa. Ele ficou o dia inteiro. E aí ele viu que a circulação era grande pra caramba e falou, não, eu vou vender. Ele vendeu todas as bancas que ele tinha, eram bancas pequenas, e ele comprou aquela banca de revista por 70 mil reais.
mas ele estava convicto que daria certo. Tá? Então, ele ganhou muito dinheiro lá no shopping, né? Depois ele abriu uma loja, ele abriu uma papelaria gigante, News Time. Tá? Durante muito tempo, ele trabalhou meio que sozinho. Depois ele acabou saindo, né? Nós tivemos depois no shopping, Boulevard Saraiva, e no próprio Iguatemi, onde antigamente era só informática, entrou uma livraria gigante chamada Leitura. Vocês já foram lá na Leitura ou não? Sim, muitas vezes. Na Leitura é muito bom, tem umas ofertas muito boas. É uma rede de Belo Horizonte, se não me engano. Tá? Então, hoje, quase a gente não vê banca de revista, por quê? Porque as pessoas, hoje em dia, mudaram de hábito, mudaram de comportamento. Né? Levanta a mão aqui, quem ainda tem o hábito de ler jornal impresso. Levanta a mão. Quem é que lê jornal impresso aqui? Ó, Laís levantou a mão. Pô, a minoria. Quando foi a última vez que você leu um jornal impresso? Eu nem lembro mais. Né? Então, o que está acontecendo? As grandes editoras, elas estão quebrando. A gente quase não vê mais pessoas comprando revistas ou jornais. Né? As pessoas estão partindo para o formato digital. Então, observe como o comportamento das pessoas mudou. Certo? Antigamente, no Japão, quando você entrava no ônibus ou no metrô, você via um monte de gente lendo revistas, jornais, vendo livros, tinha muita gente. Hoje em dia, se você entrar no metrô, o que você vai ver? O pessoal lendo o quê? Hein? Livro, áudio. Não, o pessoal está vendo o quê agora? O pessoal está vendo tablet, está vendo smartphone. Tá? Então, hoje, diante do smartphone, você tem acesso às informações de uma forma instantânea. Então, de uma certa forma, a internet ela tem mudado o comportamento das pessoas, e quando muda o comportamento, muda também o comportamento de compra das pessoas. Ok? Para continuar, então, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui vantagens e usos de dados secundários. Né? Os dados secundários têm várias vantagens, tá? Ele tem um acesso fácil e ele é relativamente barato. Tá? Os dados secundários são rápidos, são acessíveis e são bem baratos. Tá? Muitos deles são até gratuitos, ok? Beleza? Ok, beleza. Beleza? Ok, vamos lá, vamos continuar. Tudo bem. Bom, então, os dados secundários ajudam. Quem é que pode ler para a gente esse slide? Eu vou pedir para, deixa eu ver, uma pessoa muito bem. Juraci, quem é Juraci? Juraci, você é aluno novo, é? Juraci. Alô, alô? Novo, professor. É aluno novo, é? Isso. Desculpe o atraso, porque agora que consegui sair do... Ok, Cris, tudo bem, beleza. Cris, quem é que... Deixa eu ver, uma pessoa que possa ler para a gente. Vamos lá. Anderton, você consegue ler para a gente, Anderton? Anderton? Alô, câmbio? Vocês estão me ouvindo? Eu posso ler, professor. Então leia, Marcele, leia para a gente. Os dados secundários ajudam a identificar o problema, definir melhor o problema,
desenvolver uma abordagem a um problema, formular uma concepção de pesquisa adequada, por exemplo, identificando as variáveis-chave, responder certas perguntas da pesquisa e testar algumas hipóteses, interpretar os dados primários com mais critério. Ok, obrigado. Então, os dados secundários, eles têm uma série de finalidades, e a principal dela é identificar o problema. Às vezes, o dono de uma empresa, ele não sabe exatamente qual é o problema. Ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe exatamente qual é o problema. Tá? Então, quando ele utiliza esses dados secundários, ele vai esclarecendo na mente dele o que ele precisa melhorar. Entendeu? O que é engraçado é que, às vezes, o problema é ele mesmo, né? E ele não entende ou não enxerga. Então, isso é bastante delicado, ok? Ótimo. Vamos continuar, então. Vamos lá. Próximo slide. Eu vou pedir para... Quem que pode ler aqui para a gente? Deixa eu ver. Brad, você pode ler para a gente, Brad? Alô, câmbio? Tem muita gente que está caindo, né? Está saindo. É a internet que está ruim, é? Professor, eu posso ler. Marinel, leia para a gente, então, por favor. O exame dos dados secundários disponíveis é um pré-requisito para a coleta de dados primários. Comece com dados secundários. Prossiga com os dados primários somente quando as fontes de dados secundários estiverem esgotados ou produzirem retornos apenas marginais. Ok, obrigado. Então, a recomendação do autor, do Naresh Malhotra, é começar sempre com os dados secundários, ok? Porque os dados secundários, eles têm uma série de vantagens, são disponíveis, são acessíveis, é barato, ok? E ele vai ajudar o empresário a definir melhor qual é o problema dele. E nós vimos nos capítulos anteriores que a elaboração do problema é a parte mais difícil, porém é a parte mais importante na elaboração da pesquisa, porque é o problema que dá o direcionamento a ela, ok? E os dados secundários têm basicamente essa função. Então, nós temos aqui uma tabela que foi retirada do livro, né? Então, ele diz assim, finalidade da coleta. No caso dos dados primários, é focado no problema, né? E nos dados secundários para outros problemas. O processo de coleta é mais trabalhoso no primário, no secundário é rápido e fácil. O custo da coleta é mais alto no primário e é baixo no secundário. E o tempo de coleta é mais longo no primário e ele é mais curto no secundário. Então, essas são algumas diferenças que nós temos entre os dados primários e os dados secundários. Beleza? Eu vou pedir para alguém, deixa eu ver aqui, uma pessoa diferente, geralmente são sempre os mesmos que leem, né? Por isso que a gente pede para uma pessoa que, deixa eu ver aqui, muito bem. Fábio, você está ouvindo a gente, Fábio? Fábio Farias? Sim? Fábio Farias? Não? Jéssica? Oi, professor, boa noite. Oi, Jéssica. Leia para a gente, por favor. Tá. Desvantagem dos dados secundários. Como os dados secundários foram coletados para fins diversos, aqueles de problema em pauta são utilizados para a solução dos problemas atual e ilimitado de várias maneiras importantes, inclusive em relevância e exatidão. Ok, obrigado, Jéssica. Ele está dizendo aqui o seguinte, que os dados secundários, eles estão disponíveis no mercado, mas eles são um tanto que genéricos, né? Ele não foi criado
para resolver o seu problema. Ele foi criado de uma forma genérica. Então, essa é uma desvantagem. Quando você faz uma pesquisa primária, você faz uma pesquisa focada no seu problema. E já quando você pega um dado secundário, ele é uma coisa mais, assim, generalizada, tá? Então, às vezes você aproveita bem, às vezes você não aproveita bem a fonte secundária. Tá legal? É isso aqui. Vamos lá, próximo slide. Vamos lá. Ok? Quem é que pode ler para a gente aqui? Pode ser. Ô, Juraci, você está ouvindo a gente, Juraci? Você é aluno novo, né? Você está me ouvindo, senhor? Você começou quando, Juraci, aqui? Eu comecei dia 1º de setembro, uma quarta-feira. Inclusive, foi a sua primeira aula que eu assisti presencial. Ah, você chegou a assistir a minha aula no presencial? Foi uma vez, foi presencial, assisti uma aula sua. Ah, entendi, legal. E aí, você já tinha iniciado um outro curso superior ou é a primeira vez que você está fazendo curso superior? É o segundo curso superior que estou fazendo. Ah, eu legal. tentei uma vez administração em 2017, aí aconteceu o contratempo, aí eu parei um pouco, aí agora estou de volta, novamente. Ah, tá. Mas então você já tem outra graduação, Juraci? Eu tenho uma outra graduação, né? Ah, é de quê? Mecânica. Mecânica? Mecânica, Mas é mecânica de quê? De carro? Da indústria. Mecânica da indústria. Ah, mecânica da indústria. Da indústria. Legal. Tá bom, então seja bem-vindo, tá? No nosso curso, tá bom? Obrigado. Obrigado mesmo. Beleza. Então tá, leia pra gente, Juraci, esse slide. Tá. Os objetivos. A natureza e os métodos usados para coletar os dados secundários talvez não seja adequado à situação atual. Nós estamos vendo aqui algumas desvantagens. Tá? É claro, uma coisa é você fazer uma pesquisa focada no seu problema, outra coisa é você aproveitar uma pesquisa que já existe. Né? Mas como eu usei, por exemplo, o IBGE, é muito interessante vocês visitarem o IBGE. Alguém já, levanta a mão aqui na sala, quem já teve a curiosidade de visitar o site do IBGE? Levanta a mão. Fernando. Uai, só o Fernando só? Tá? Só o Fernando. Então, mas dá uma olhada quem puder, porque, inclusive, você pode fazer uma pesquisa por cidade. Eu quero fazer uma pesquisa sobre Santarém. Então, você digita lá, cidade de Santarém. Vai ter o número de habitantes, vai ter lá qual é a renda per capita, vai ter lá qual é a economia, gira em torno do quê, entendeu? É muito interessante vocês fazerem uma pesquisa para conhecer uma cidade, conhecer o perfil das pessoas. E isso a gente encontra nos dados secundários, ok? Bom, então nós estamos vendo aqui algumas desvantagens. Tá? Quem é que pode ler esse outro slide aqui? João Vitor, você pode ler para a gente, João Vitor? Posso sim. Além Leia lá, disso, João Vitor. os dados secundários podem não ser exatos, não estão completamente atualizados ou não ser confiáveis. Antes de usar dados secundários, é importante avaliá-los à luz desses fatores, que estão discutidos com mais detalhe na próxima sessão. Então, pode ser que os dados que você esteja pesquisando não estejam tão atualizados. Nós temos no Brasil uma pesquisa que se chama Censo, que é feito de 10 em 10 anos. Né? Era para ter sido feito ano passado, mas o governo, por conta de não ter recursos, eles cortaram, eles vão fazer agora, ano que vem. Tá? Mas é muito importante, né, os dados do censo, para saber como é que está a situação demográfica aqui do Brasil, ok? E eu não sei se vocês sabem, né, o Brasil, hoje, ele é considerado um país de pessoas idosas. Vocês sabiam disso? Vocês tinham noção ou não? Hein? Sim ou não?
Não. Pois é. O Brasil já tem algum tempo, a curva, tem mais gente idosa. O que é idoso? Idoso no Brasil, A partir de 60 anos. a partir de 60 anos. A partir de 60 anos. Então, aqui no Brasil, tem mais idoso do que jovem. Ok? Tem mais idoso do que jovem. Então, isso é... Outra coisa também que está acontecendo no Brasil, a longevidade no Brasil está aumentando bastante. Né? Então, além de ser um país, assim, em sua grande maioria de pessoas idosas, é um país em que a longevidade está aumentando. Então, isso é um dado importante. Okay? Por quê? Porque, de repente, você ter um negócio que foca nas pessoas eles chamam melhor idade, é interessante. Eu tenho uma amiga que ela é médica e ela se especializou em geriontologia. Ela é geriontóloga, né? Que é especializada em atender pessoas idosas. Ok? Então, é interessante vocês conhecerem isso e, de repente, se um dia você está pensando em abrir seu próprio negócio, você ter em mente que essa é a situação do Brasil, ok? A gente tem a impressão que tem muito jovem, mas não, tem mais idoso do que jovem aqui no Brasil. E professor? Oi. Nesse caso, assim, futuramente ter uma população idosa e que não saiba mexer na tecnologia e tudo mais, muito, aí seria necessário voltar algumas coisas de anteriormente, assim, que esses idosos pudessem entender melhor. Questão de... Pois é, Fernando, eu não sei se você sabe, tem uma marca de celular que eles projetaram para pessoas idosas. Eles têm um teclado maior, tem uma simplicidade, né? Existem profissionais no mercado que ajudam a como você usar um smartphone, entendeu? Então, é uma coisa interessante, né? Que eu acho que algumas empresas estão, por exemplo, focando em clínicas de repouso. E eu não estou falando de umas clínicas populares, eu estou falando de clínica caro. Tá? Eu não sei se é aqui em Belém, não sei aonde, para você, eu diria, internar um idoso, é R$6.000 por mês. Entendeu? Tem nutricionista, tem alimentação balanceada, quarto com ar-condicionado, não sei o quê, não sei o quê. Então, esse aqui é um mercado bastante interessante. Por exemplo, turismo. Existe mercado que é focado em turismo para a terceira idade. Ok? Então, enfim, é um mercado bastante interessante. Porque tem muita gente que é idoso e tem dinheiro. Né? Já foi aquela época que o idoso é pobre. Tudo bem, tem alguns idosos, tem muita gente pobre. Né? E tem outro também, tá? Que está acontecendo aqui no Brasil. Tem muito vovô e vovó que está sustentando o neto. Ok? O pessoal, os filhos não conseguem emprego, alguns filhos moram junto com os pais, e o pai, o vovô, vovó, que já está aposentado, eles é que bancam. Eles que bancam alimentação, custo de vida, tem alguns que bancam plano de saúde, tem alguns que é o vovô que paga a escola do neto, tá assim. Vocês conhecem situações assim ou não? Hein? Alguém se identificou com essa situação ou não? Conheço sempre. Né? Então, coitado, né? O vovô se aposentou, achou que ia curtir, agora ele tem que ficar ajudando no orçamento familiar, o filho perdeu o emprego, não tem casa, ele tem que morar junto, é complicado. A situação econômica no Brasil está bem complicada. Tá? Vamos continuar. Então, aqui, nós temos um outro quadro. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, que a letra está muito pequenininha. Melhorou um pouquinho mais ou não? Melhorou? Melhorou. Então, nós temos aqui alguns critérios, especificações, metodologia.
né? Então, quais são a metodologia? Método de coleta de dados, taxa de resposta, qualidade dos dados, técnica de amostragem. A gente vai falar lá na frente sobre a técnica de amostragem e nós vamos falar sobre o cálculo de amostragem, ok? Nós não vamos utilizar aqueles cálculos estatísticos complicados, mas nós vamos utilizar um cálculo de um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, chamado Pedro Barbeta. Tá? Ele escreveu um livro muito bom, que se chama Estatísticas para Ciências Sociais. Estatística para Ciências Sociais. O livro dele é bem legal. Nós vamos usar a técnica dele, tá? O cálculo de amostragem. Então, nós temos a formulação do questionário, trabalho em campo, análise dos dados, né? Os dados devem ser confiáveis, válidos, generalizáveis para o problema considerado, ok? Erro e precisão. Examinar erros em abordagem, concepção de pesquisa, amostragem, coleta, análise de dados, relatórios. Atualidade, período entre a coleta e publicação, frequência das atualizações. Por que os dados foram coletados? Definição das variáveis-chave, unidade. Então, esses aqui são alguns elementos, né, que fazem parte da metodologia que tem que ser considerado na hora de analisar, estudar um dado secundário. Ok? Bem, então, vamos continuar. Atualidade. Quem pode ler isso aqui para a gente, atualidade? Atualidade. Quando os dados foram coletados, os dados secundários podem carecer de atualidade, e o intervalo entre a coleta e a publicação pode ser longo. Como no caso obrigado. de muitos dados. Isso, obrigado. Então, a questão dos dados serem atuais é muito importante, né? Na hora de você analisar os dados secundários. Tá? Além disso, é possível que eles não sejam atualizados com frequência exigida para a finalidade do problema. Então, tem que ver de quanto tempo esses dados são atualizados. Ok? Quem pode ler esse slide aqui, por favor? A pesquisa de marketing exige dados atuais, portanto, o valor dos dados secundários diminui com o tempo. Então, isso aqui é uma informação importante, né? Quando você vai fazer uma pesquisa de marketing, é muito importante você usar dados atuais, recentes. E o valor dos dados secundários, quanto mais o tempo passa, mais ele vai perdendo o valor. Ok? Faz sentido isso para vocês, né? Objetivo. Quem pode ler para a gente qual é o objetivo? Objetivo. A finalidade da coleta de dados. Os dados são invariavelmente coletados com algum objetivo em mente. E é fundamental, em primeiro lugar, questionar por que os dados foram coletados. Isso, ok? Então, isso aqui é uma orientação. Por quê, né? Esse outro aqui, quem pode ler? O objetivo da coleta determinará a finalidade para a qual essa informação é relevante e útil. Os dados coletados com um objetivo específico podem não ser adequados em outra situação. Ok? Então, é importante você saber qual foi o objetivo que aquele dado foi coletado. Tá? Confiabilidade. Quem pode ler para a gente? Confiabilidade. Quão confiáveis são os dados? Uma indicação geral da confiabilidade dos dados pode ser obtida examinando a experiência, credibilidade, reputação e integridade da fonte. Ok, obrigado. Então, a questão da confiabilidade tem alguns elementos importantes. Por exemplo, experiência. Eu estou pegando um dado de uma empresa, mas é uma empresa muito conceituada no mercado. Ela já está há bastante tempo no mercado. O dado que ela me informa são dados que têm credibilidade, né, reputação, integridade da fonte. Então, esses são alguns elementos que devem ser considerados para que você possa confiar num dado secundário, ok?
Professor, Tá? além da Oi. Anvisa, onde a gente pode pegar as informações, pode ser considerado o G1 para tirar algumas informações? Olha, o G1, você pode fazer, por exemplo, um estudo de cenário, né? Você quer fazer um estudo para saber como é que está uma situação política, econômica do Brasil. Você pode utilizar as fontes jornalísticas, digamos assim, né? Porque, de uma certa forma, quando a gente analisa o cenário lá fora, a gente tem que analisar o cenário econômico, político. E já que você tocou nesse assunto, o nosso cenário não é bom, infelizmente, né? Essa pandemia, ela fez com que milhares de empresas quebrassem. Nós temos grandes empresas que quebraram, né? Nós temos médias empresas que quebraram, pequenas empresas que quebraram, empresas no setor de serviços que quebraram. Além de nós não estarmos bem economicamente falando, o nosso cenário econômico está muito péssimo, porque está voltando a inflação, né? Se vocês forem no supermercado, cada vez que você vai, você leva um susto de tão caro que estão as coisas, né? Os alimentos estão muito caros, né? Aliado a isso, a energia. Pessoal, a energia de vocês não aumentou, não? Hein? Não aumentou pra caramba a energia? Sim, muito. E muito. Aumentou. E muito. Quanto é que você pagava antes? Quanto você pagava antes e quanto você paga hoje? Eu pagava em torno de 380, agora eu estou pagando 480. Aumentou quase R$100. Ó, Eu pagava 150 e agora tá 250. R$100 Olha também. aí. Em casa 250, tá agora 350. Pois é, a média está numa média de R$100. É muita diferença. Faz falta. E a tendência é aumentar mais ainda. Então, olha só, o dólar, ele está alto, né? Olha aí, o João Vitor, ele pagava 500, agora 600. É caro 600 pau de energia. É muito caro. Então, a energia está caro, a gasolina está muito caro, Tem motorista de Uber que, dependendo de onde você mora, ele não pega mais você, não é? E quando você chama um Uber, não demora pra caramba agora? Quando você chama um Uber? Sim ou não? Sim. Né? Teve até Então, protesto um dia desse. Sim, professor. Ontem, se eu não me engano. Meia hora, 40 minutos, fico esperando. Parece que eles vão aumentar o valor das viagens. Olha aqui, ó, o Rafael disse que ele pagava 120, agora está pagando 210, quase o dobro. Já o preço, parece. Então, qual é o cenário hoje? Cara, o cenário hoje é a pior possível. O que acontece? Os investidores estão saindo do Brasil. Os investidores externos, que têm milhões de dólares, eles estão tirando dinheiro do Brasil, né? Porque o Brasil, ele não está só mal do ponto de vista econômico, ele está muito mal do ponto de vista político também, né? Nós temos hoje um presidente que é extremamente instável, ele é muito instável, né? E isso está gerando uma instabilidade muito grande na economia. Eu quero pedir desculpa que às vezes tem gente que é bolsonarista aqui na sala, né? Então não fique ofendido, né? Eu estou só analisando aqui os dados econômicos, né? O cenário do Brasil, a imagem do Brasil lá fora é ruim, com o aumento do desmatamento, a Amazônia, aquecimento global, etc, etc, etc. Então, o nosso cenário não é muito bom. Então, se você está pensando em abrir um negócio, pensa direito, né? Se você está querendo lançar um produto, veja só o que você está fazendo. Hoje não é o momento para ficar gastando dinheiro. Quem tem, guarde, né? Você vai querer comprar de carro, trocar de carro, está um absurdo de caro hoje em dia, né?
Tem carro popular aí que é extremamente caríssimo. Fala, Léo, Fernando, você levantou a mão? Diga lá. É a questão da bolsa de valores. O dia desse estava aplicando, né? No dia 7 de setembro, né? Que é o dia da independência, teve muita oscilação na bolsa. Ficava muito estável, ficava subindo e descendo toda hora. Fernando é muito chique, né? Tá investindo na bolsa, ele é muito chique aí. Tá vendo só? Ok. Bora continuar então, né? Onde nós paramos. Volta para cá, vem para cá. Dados publicados para promover vendas, favorecer interesse específico, fazer propaganda, deve ser visto com suspeita, assim como os dados publicados anonimamente ou uma forma que procure ocultar os detalhes da metodologia e do processo de coleta. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem empresa que ele coloca alguns dados, mas ele tem um interesse em vender alguma coisa para você. Faz uma propaganda, né? E, na verdade, não é nada daquilo, né? Então, nós temos que suspeitar e tomar cuidado, tá? Aqui está mostrando o caso de uma revista chamada Money. Ele publicou resultados de um estudo efetuado para descobrir as características que os clientes de linhas aéreas consideram importante. Por ordem de importância, essas características são segurança, preço, manuseio de bagagens, pontualidade, atendimento ao cliente, facilidade de reservas e emissão de passagens, conforto, programa de fidelidade e refeições. Tá? Deixa eu só interromper aqui. Vocês lembram que nós fizemos um estudo, não lembro se foi na segunda semana, que nós estudamos sobre o Boeing 747. Lembra do Boeing que nós estudamos? Sim. Né? Sim. Até mostrou como não conseguiu mostrar sendo montado em 3 minutos. Pois é, tudo bem, o vídeo. Depois vocês podem ver o vídeo depois. Pois é, tem um vídeo lá. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eles queriam saber qual era a preferência dos clientes, né? E eles fizeram com pessoas que viajavam em Tóquio, não sei aonde, em 3 ou 4 lugares, e eles descobriram que quase 70% das pessoas preferiam aviões menores, aquele 747 menor que a gente usa muito aqui no Brasil, né, aqui internamente no Brasil. Mas por que eles preferem aviões menores? Aí eles foram... é menor, demora menos. Exatamente. O que eles valorizavam era a questão do check-in e o tempo de espera para pegar a bagagem. Então, eles preferiam aviões que fossem menores, né? Porque aí você tem uma agilidade maior, tem uma praticidade maior. Com isso, né? Porque eu acho que eles estavam imaginando o seguinte, que as pessoas preferiam aqueles aviões luxuosos, aqueles aviões de 2 andares, né? Que entra 400, 500 passageiros, mas não foi isso que a pesquisa identificou. Então, a pesquisa, ela tem essa função de ajudar na tomada de decisão. Ok? Pessoal, eu vou dando uma parada agora, eu vou fazer uma chamada, só um minuto, por favor. Esse aqui é uma chamada, é um controle interno, tá? Um controle pessoal. Só um minuto, por gentileza, tá? Tem muita gente que entrou recentemente, foi matriculado recentemente ou não? Hein? Desses alunos que foram matriculados recentemente, teve gente que perdeu a minha atividade ou não? Sim ou não? Você perdeu? Juraci? Pois é, essas pessoas que perderam a atividade, manda uma mensagem para mim no Zap, no PV. E Juraci, você já está no nosso grupo? Já está no nosso grupo? Já, né? Manda uma mensagem no PV para a gente abrir uma data especial para você não perder a pontuação. Não é justo você perder a pontuação, tá legal? Tranquilo. Ok, eu vou fazer a chamada. Primeiramente, eu vou aqui
pela frequência, tá? Ana Carolina, Anderton, Audrey, Bernal. Qual é o primeiro nome, Bernal? Nunca sei. Franco. É Franco, né? Isso. Aqui, Franco. Brad. Brenda. Presente, professor. Brenda. Tem duas Brendas, né? Uma é Brenda Costa, outra é Brenda Miranda. Isso. Brenda Miranda. Brenda Miranda presente, professor. Ok. Breno. Presente, professor. Breno é voz de locutor de FM, né? Karina Santos. Cristiane. Clara. Presente. Eduardo Souza. Presente. Quem falou presente agora? Cris. Cris, tá, tudo bem. Fábio Dias. Desculpa, Fábio Farias. Fernando. João Vitor. Presente, professor. Tá. Qual deles? João Vitor, qual é o seu sobrenome? É João Vitor Guimarães ou Trindade? Guimarães. João Vitor Guimarães. Josiane. Aqui, professor. Josiane. Presente. Ok. Juraci Barros. Presente, senhor. Deixa eu anotar aqui o seu nome. Juraci Barros. Carla Damasceno. Presente, professor. Carla Damasceno. Cauê. Presente, professor. Larissa. Presente, professor. Laís. Aqui. Lohana. Presente. Ok. Lucas Gaia. Presente, professor. Luciana Castro. Ô, Luciana, o seu sobrenome é Paz ou não? O meu é Luciana da Silva Paz. Você é tem duas Luciana, né? Luciana da Isso, Silva professor. Paz e Luciana Castro. Eu preciso atualizar a minha lista de frequência aqui. Maiane Lima. Presente. Maiane Lima, só um minutinho. Maiane Lima. Marcele Farias. Presente. Marcele Farias. Marcos Eliseu. Presente, professor. Maria Fran. Presente, professor. Matheus Vieira. Presente, professor. Ok. Matheus Vieira. Pamela Castro. Presente, professor. Pamela Castro. Pedro Henrique. Poliana Marques. Rafael Souza.
Rafael Souza. Roberta Souza. Presente, professor. Roberta Souza. Sávio. Presente, professor. Brabo. Stephanie Oliveira. Presente. Tiago Teixeira. Ô, Tiago, o seu sobrenome é Lopes ou não? É outro Tiago. Professor. Tiago Teixeira Lima, meu nome. Ah, tem outro Tiago, que é Tiago Lopes. Stephanie, Tiago, Vitor Gabriel. Presente, professor. Vitor Gabriel. Tem outro Vitor, que é o Vitor Soares. Vitor Soares. Wagner Muniz. Presente, professor. Wagner Muniz. Valéria Gomes. Presente, professor. Valéria Gomes. Nossa, gente, tem muita gente que não está na lista, né? Eu vou ter que puxar outra lista aqui no meu controle, porque tem, ó, fora da minha lista oficial, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 pessoas. É muita gente. Eu vou ver se eu puxo uma outra lista. Ele me chamou mesmo. Para atualizar. Presente. Tem alguém que eu não chamei? Você não me chamou. Quem? Jéssica Silveira. Jéssica Silveira. Ah, tá aqui, O desculpa. Eduardo Jéssica Souza também Silveira. está fora da lista. Quem é que está fora da lista? Eduardo Souza. Eduardo. Você não me chamou também, professor, Rafael. Peraí. Rafael. Não é Rafael Souza? É outro Rafael? Rafael Moreira. Rafael Moreira. Quem mais eu não chamei? No caso, Eduardo. você colocou aí. Peraí. Eduardo. Quem? Jéssica Silveira. Não, Jéssica, eu já coloquei presença para ti, tá? Ok, obrigada. É Jéssica Silveira Farias, não é isso? Isso mesmo. Ah, ok. Beleza, eu vou ver se eu atualizo aqui a lista de frequência. Aqueles que, porventura, se matricularam depois do prazo para a entrega do trabalho, como é o caso do Juraci, manda uma mensagem no PV para mim, para que eu possa liberar no sistema para vocês não serem prejudicados, ok? Tá? Então tá, então nós vamos parando por aqui, tá? Boa noite para vocês e a gente se encontra amanhã, né? Ok? Beleza? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Brad. Boa noite. Valeu.